Bendito é o nome do Senhor para sempre, povo de Deus, a paz do Senhor mais uma vez. Como é bom estarmos na presença do Senhor para juntos louvarmos, engrandecermos, rendermos graças ao nome de Jesus, que Ele merece toda a glória. Somente Cristo, Filho de Deus, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote por excelência, o nosso sumo sacerdote que verdadeiramente fez a obra sacerdotal no dia da expiação, no dia em que ele morreu, fez a sua obra magnânima, fez a sua obra poderosa, a sua obra indiscutível e poderosa para todos os séculos, para todos sempre, redimindo, redirecionando, transformando, edificando através do seu sangue a sua igreja, a família, a casa, o povo de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, então por isso nós somos vencedores, diz a palavra do Senhor. Nós somos vencedores. 1 João diz que nós somos vencedores porque nós vencemos porque somos filhos de Deus. Para a glória do nome do Senhor, Deus em Cristo te abençoe através do sangue de Cristo, que há 2000 anos atrás foi feito, mas não foi depositado ou não foi apenas consumado na terra. Foi realizado na terra e terminado no céu. Por isso que o sangue de Jesus não é jogado fora. Por isso que o sangue de Jesus não pode ser desprezado. Por isso que o sangue de Jesus não é e não pode, pelos crentes em Cristo, ser esquecido e muito menos desprezado pelo fato de ter abrangido, de ter salvado todas as épocas, tanto futuras quanto passadas, quanto daquele momento. Cristo, o sangue dele foi tão poderoso, a sua morte, a redenção, a remissão dos nossos pecados foi tão poderoso, que Cristo, ao morrer, ele consumou todas as obras que tinham sido feitas, tudo aquilo que se cresce, tudo aquilo que foi pregoado, tudo aquilo que foi anunciado pelo sangue de Jesus. Por isso que quando as pessoas falam, o sangue de Jesus tem poder, muitas pessoas nem sabem o que estão falando. Muitas pessoas nem sabem o que falam, porque não entendem o poder. Pode ser, elas falam porque creem no poder, mas não está ligado com o entendimento daquilo que é o poder do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele não tem o poder apenas de pagar. O sangue de Jesus teve o poder de alcançar épocas, gerações, raças, tribos, línguas, povos, nações. Aleluia! Dá glória a Deus aí, querido. Jesus merece toda a glória. Jesus merece todo o louvor. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o pão. Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Ele fez a obra sacra. Ele fez a obra vicária, fazendo-se pecado. A Bíblia fala que ele não pecou, mas ele se fez pecado quando entrega o seu espírito ao Pai. Quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele estava entregando o Espírito Santo ao Pai, porque ele ficaria, o Espírito Santo voltaria para o Pai e Cristo no seu corpo receberia todo o pecado da terra, todo o pecado do ser humano, todos os pecados de todas as eras. Isso é muito poderoso, porque no corpo de Cristo foi consumado o pecado, para que no corpo de Cristo o pecado fosse vencido. Se não fosse o bastante, o corpo de Cristo não era apenas um local de morte, mas um local de vida. Aí nós vemos duplo sentido, nós vemos dupla funcionabilidade, ou dupla função do corpo de Cristo. Quando ele entrega o Espírito ao Pai, ele fala que ele estava recebendo, a Bíblia nos relata, que ele estava recebendo o pecado de toda a humanidade, porque com o Espírito Santo, dentro de Cristo, Jesus apenas não iria apenas dormir. Ele não iria morrer, porque o Espírito que estava em Cristo iria ressuscitá-lo. Mas Jesus, ao entregar o seu Espírito ao Pai, ele está dizendo, Pai, eu encomendo o meu Espírito a ti, a nossa comunhão,
Porque aquilo que afasta o homem de Deus é o pecado. Por isso que Jesus teve que entregar o Espírito Santo, que é a comunhão, que é a interligação, que é a unidade entre o Pai e entre o Filho Cristo, entre o Pai, Deus, o Pai de Jesus, o Cristo. Eles tinham a unidade através do Espírito Santo que os unia. Quando Cristo entrega o Espírito ao Pai, Cristo fica abandonado, vamos assim dizer. Cristo fica sem a unidade. Oh, labaste. Cristo fica sem a comunhão com o Pai. Cristo fica por alguns momentos, alguns tempos, algumas horas, alguns dias, sem a unidade, sem a comunhão com o Pai no corpo. Porque isso, a comunhão foi desde o ventre de Maria. Desde o ventre de Maria tinha unidade, porque o Espírito Santo repousou dentro do corpo de Jesus. Por isso que tinha a unidade do Pai com o Filho, mediante ao Espírito. Ao momento de Jesus entregar, no momento que Cristo entrega o seu Espírito ao Pai, o Espírito Santo sai e Cristo recebe todo o pecado. O seu corpo agora não tem mais vida, o seu corpo não é de vida, o seu corpo agora é de morte. Onde reside o corpo de Jesus é morte, é pecado, porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E como o Espírito tinha saído, o homem Cristo, o verdadeiro, recebe o pecado, recebe no corpo dele, ele se fez pecado. Assim, recebendo a morte no seu corpo, para que, aquilo era uma estratégia, para que no corpo de Jesus viesse ter a vitória do corpo, para que viesse ter a vitória da igreja, para que viesse ter a vitória de Jesus. Porque aquilo foi por mais que as pessoas não creiam, por mais que as pessoas não entendam, aquilo foi estratégia do Pai, para que Jesus vencesse. Qual era a estratégia? Jesus tinha que entrar pela morte, ou então ele teria que morrer para vencer a morte no dia da sua morte. Ou seja, Jesus morrendo seria uma porta, uma válvula de escape para entrar na morte, para entrar estrategicamente e fazer com que a morte fosse vencida. Quem está pegando aí? Para a glória do nome do Senhor. Por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso. Por isso que o sangue de Jesus é maravilhoso. Jesus é vencedor. Jesus vem em carne. A Bíblia fala que todo aquele que não confessa que Cristo não veio ou veio em carne, esse Espírito é do Pai. Mas aquele que não confessa que Cristo não veio em carne, esse é o Espírito do anticristo. Ou seja, querido, quando nós falamos que Cristo veio em carne, nós estamos atestando que Satanás perdeu no corpo de Jesus. Naquilo que Satanás pensou que era vitória, na verdade era morte. E aquilo que a gente pensa que é morte no corpo de Jesus é vitória. Pegou? Vou repetir de novo. Aquilo ou onde Satanás pensou que era a vitória, era a sua derrota. E onde as pessoas que estavam vendo Jesus sendo crucificado, humilhado daquele jeito, daquela forma que foi, pensavam que era derrota. Mas não era derrota, era vitória. Por isso que foi uma estratégia. E isso Deus já tinha predeterminado. E Deus é tão poderoso. Deus, na sua sabedoria, na sua graça, no seu poder, já estava predizendo, já estava anunciando, já estava afirmando, já estava falando que Jesus iria vir, iria morrer, mas no meio da morte iria obter a vitória. Como assim? Na arca, quando os filisteus pegaram a arca, porque a arca não é o tipo de Cristo, olha o segredo. Olha o segredo da tipologia. Olha a riqueza que a tipologia nos traz para que possamos entender aquilo que Deus pregou no Antigo Testamento e Cristo realizou no Novo Testamento. Ou seja, quando os filisteus pegaram a arca de Siló, levaram para Asdod.
Aquilo representa, porque a arca sai de Siló e vem para a casa de Abinadab. Ela fica na casa de Abinadab, ela fica na casa em Siló. Ela fica no tabernáculo esperando. O povo de Deus estava recebendo. O povo de Deus tinha sido abençoado através da arca. Mas a arca foi levada de Israel para a terra dos filisteus. A terra de Israel representa Cristo vivo, o Cristo morrendo na cruz. Mas a Cristo sendo levado para Asdod representa Cristo indo para o Hades e sendo vitorioso. A Bíblia conta que quando Jesus chega, ou quando a arca chega lá em Asdod, na terra dos filisteus, eles colocam junto com Dagon. Dagon é o deus patrono, é um deus que era o senhor do povo dos filisteus. O que era Dagon? Dagon é metade homem e metade peixe, ou seja, era um metade homem e metade peixe. Era como se fosse uma sereia, algo do tipo, para que nós entendamos hoje. Então, a Dagon era metade homem, metade peixe, de modo que colocaram junto a arca, junto aos pés de Dagon. Quando foram no outro dia, viram a peça de Dagon, ou a imagem do deus Dagon, do deus dos filisteus, prostrada em frente à arca da aliança. Eles falaram, que negócio é esse? Levantaram a arca de novo. No outro dia, olharam e viram de novo a arca, ou o deus Dagon, com a cabeça cortada e as mãos amputadas, ou as mãos cortadas, representando tipologicamente o poder das trevas, o poder de Satanás, porque Dagon tipologicamente é Satanás. A arca tipologicamente Jesus. As mãos representam o poderio de Satanás. O poderio de Satanás foi tirado quando Cristo foi posto junto. A cabeça representa a arquitetação, a cabeça representa a mente maléfica, o comando, o controle que Satanás tinha. Quando isso representa que, diante de Jesus, Satanás perde a sua força e perde o seu controle. Diante de Cristo, Satanás perdeu a força nas suas mãos, perdeu a sua artimanha e perdeu o seu entendimento, o seu intelecto, a sua mente trabalhadora para trabalhar contra a igreja de Cristo. Por isso que Cristo é vencedor. Tipologicamente, Cristo já havia vencido no Antigo Testamento, só que ele atesta, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o inferno, vencendo no Hades, vencendo no inferno não, porque o inferno nem inaugurado foi, vencendo no Hades. Jesus pegou a chave da morte e a chave do Hades, a chave da vida, a chave da morte. Ou seja, Jesus é o controlador e o sangue dele foi tão poderoso. Olha só onde nós estamos. Começamos falando do sangue do propiciatório, agora estamos falando do sangue remidor, o sangue redentor. Não foi posto apenas na terra, porque o seu sangue não caiu apenas na terra. O seu sangue foi levado à eternidade, queridos. Por isso que o sangue de Jesus não perde o valor. Por isso que o sangue de Jesus não perde a eficácia. O sangue de Jesus tem poder, porque não foi depositado para homens, não foi depositado perante homens que se esquecem, perante homens que verdadeiramente não dão valor, mas foi depositado no propiciatório, na presença de Deus, na presença do Pai. O sangue de Cristo foi depositado, o sangue de Cristo foi posto, o sangue de Cristo foi colocado. Bendito é o nome de Cristo, Filho de Deus. Bendito é Cristo, Filho de Deus. Obrigado. Dê glória a Deus aí que ele merece. Glória ao Espírito de Deus. Glória a Jesus que nos fez feituras suas, povos seus, adquiridos para herdar, para morar na Nova Sião. Deus em Cristo abençoe. Não despreze o sangue de Cristo. Não despreze a presença do Espírito Santo. Não despreze o poderio de Jesus. Porque Cristo, para que você tivesse vida, para que você tivesse preeminência, Cristo teve que padecer. Cristo teve que
perder para vencer. Perder o quê? Entregar o Espírito Santo para que o seu corpo recebesse o pecado, porque Cristo se fez pecado. O seu corpo recebeu, foi recinto do pecado para que nós fôssemos perdoados. Deus em Cristo te abençoe poderosa e ricamente. Em nome de Jesus, até a próxima.